Então agora o segundo vídeo, eu pensei em continuar no segundo, no primeiro, mas eu pensei, não, 20 minutos, eu mostrando aqui a cortina de casa, só isso, só minha voz, os meus erros de português, de concordância, vício de linguagem, sem edição nem nada, tudo cru. Então melhor continuar, fazer um segundo vídeo, parte 2. E aí nós temos a imigração é importante para combater problemas demográficos, como o envelhecimento. Esse é o terceiro ponto, não é uma falácia moral, é uma mentira. Né? A imigração é importante para combater problemas demográficos, como o envelhecimento. Eu não diria que seja uma mentira apenas, e que não seja também uma falácia moral, mas que no caso seria mais uma falácia lógica, né? Que você estabelece uma condição lógica como se ela fosse 100% verdadeira. E não é. E eu coloquei aqui, o maior problema não é o aumento da expectativa de vida, mas as taxas de fecundidade muito baixas, que só pode ser resolvido combatendo-as de frente, ao invés de relegar a uma outra solução, diga-se falsa. Então, olha só o problema, né? Você tem um problema demográfico, as pessoas estão tendo poucos filhos. O que você faz? O que é o ideal? O que é o mais lógico aqui, o mais racional? Você combater o problema das taxas de fecundidade baixa. É isso, tá? Você tem um problema, tem que combater o problema Você não, assim, ou seja, o problema tem que ter uma solução né? Ou o problema A, solução A. Só que aqui no caso eles querem problema A, solução B. Não sei se está certo fazer isso. Porque no final das contas, além de você, né? Aqui no caso, a imigração é importante para a economia. 3.1 é o terceiro, seria um quarto ponto, não sei. Nem sei que ponto que é, porque eu estou colocando muitos 3.1, 2.1, como eu falei no primeiro vídeo. Aqui no caso é em relação ao terceiro ponto. A imigração é importante para combater problemas demográficos como o envelhecimento. E o 3.1, a imigração é importante para a economia. Depende muito do imigrante. Imigrantes vindos de países subdesenvolvidos geralmente causam mais problemas sociais, como aumento da violência e do vandalismo, e, consequentemente, prejuízos econômicos. Já existem estudos sendo feitos em países, a Dinamarca, por exemplo, mostrando que geralmente imigrantes vindos de de países subdesenvolvidos, eles causam mais prejuízos ao país, no caso geralmente né, rico, desenvolvido. E também não apenas por isso, né, o aumento da violência e do vandalismo, mas também porque eles acabam ficando na assistência social, sendo assistidos pelo Estado, recebendo dinheiro do Estado. Muitos não trabalham, né? Muitos países aí, europeus principalmente, mas você vê também os países como o Canadá, que o cara sai né, de um país e vai para lá para não trabalhar, para ficar mamando literalmente nas tetinhas do Estado, né, do país que os recebeu. Olha só que legal isso, né? Isso, assim, não é assim, isso é uma minoria da população. Em muitos grupos representa a maioria das pessoas daquele grupo. Quarto, a imigração ou multiculturalismo é importante para combater o racismo. Aí eu coloquei uma pergunta, ao invés de né, fazer uma explicação, um contraponto, foi uma pergunta. Não deixa de ser um contraponto também. Então, destruir a homogeneidade cultural e étnica de uma cidade, estado, região ou país é o mesmo que combater o racismo? Seria o oposto, não seria racismo? Você tentar eliminar uma cultura não seria racismo? Tentar eliminar a homogeneidade racial ou étnica de uma população não é racismo? Olha só em que mundo que nós vivemos em que né, os certos termos são usados literalmente como armas ideológicas para nos calar, para nos silenciar, para moldar o nosso pensamento, enquanto que o que eu estou tentando fazer aqui é justamente isso, é perguntar, mas será que é isso mesmo? Será que não está errado? Será que o que a mídia comprada fala que é certo não está errado? Ou não está muito certo? Vai lá. Quinto ponto. Se você for descendente de imigrantes ou de um país com histórico de imigração, então não pode criticar imigrantes ou refugiados. Aí foi o que eu coloquei. Nenhum país tem a obrigação de ser um país de imigrantes para sempre durante toda a sua história. Estados Unidos, Canadá, Austrália.
E não, nem mesmo se você for um imigrante, nada impede que possa criticar imigrantes sua imigração, ainda mais se forem, respectivamente, sobre imigrantes que causam problemas e imigração em massa sem controle. Não é? Essa é uma falácia, sim, é uma falácia, né? Mas é uma falácia não apenas moral, é uma falácia histórica, é uma falácia lógica extremamente básica, que é assim, se você for X, então você não pode criticar X. Se você for descendente de X, não pode criticar X. Você pode criticar Y. Isso é uma falácia, é uma bobagem. É claro que você pode criticar. Ah, isso é hipocrisia, isso está entrando em contradição. Não, especialmente se você criticar, né, imigrantes que causam problemas. Você é um imigrante, vamos lá, você é um imigrante que está nos Estados Unidos, hipoteticamente falando. Ou não, você pode ser um imigrante mesmo, né, se for realmente o caso. Você está lá nos Estados Unidos, você está fazendo tudo certinho. Você é um imigrante, né? Está fazendo tudo certo, então não dá para dizer que você seja igual àquele imigrante que faz merda no país, né? Que o recebeu. Então não dá, sabe? Então é totalmente possível você criticar esse imigrante. Inclusive, assim, quando você critica esse imigrante, você está se diferenciando dele. E é legal fazer isso, gente. Sabe? Se você for de uma certa população, e nessa população tem pessoas que são ruins, cometem crimes, você pode fazer isso, não tem absolutamente nada te impedindo de, criticar essas pessoas. Ah, é porque você é da mesma raça, você é da mesma etnia, você é da mesma nacionalidade. Não, isso não tem nada a ver. Primeiramente, você é um indivíduo. E segundo, que se você não é parecido com essa pessoa, pelo contrário, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa boa, prática, mais ainda, tem que criticar mais ainda. Ainda mais está cometendo crimes graves, crimes hediondos. Aí o 6. A culpa pela pobreza e o conflito dos países subdesenvolvidos é principalmente dos habitantes dos países ricos ou dos descendentes dos colonizadores. Por isso que os países desses antigos colonizadores devem ser receptivos à imigração como compensação por seus crimes. A culpa pela pobreza e o conflito dos países subdesenvolvidos é principalmente dos habitantes dos países ricos. Então, essa aí é um caso de atribuição, de falácia de atribuição equivocada ou indevida. Porque, vamos pensar aqui, gente, aí no caso eu coloquei aqui, ó, né? Vou ler então para depois comentar o que eu coloquei. Os diretamente envolvidos com o colonialismo não são as pessoas comuns que vivem em países outrora metrópoles coloniais, né, como França, Reino Unido, mas seus governos ou suas elites políticas e econômicas, principalmente, né? Ou seja, o britânico médio, o ordinary, né, na pessoa lá comum, tipo eu e você, eu ou você, ele não decide o que o governo faz, o que as empresas estrangeiras estão fazendo em outros países, né, as empresas do seu país. Então, assim, não dá para você culpar. A culpa, né, do colonialismo é do inglês médio, é do escocês médio. Isso é além de ser uma falácia de atribuição indevida, como existem muitas têm sido usadas pela esquerda identitária, especialmente, né, por exemplo, contra brancos, ainda por cima muito injusto, né? Uma atribuição indevida é o mesmo que injustiça. Você está atribuindo a um grupo que não é diretamente responsável. Vai lá, né? Muito indiretamente responsável por conveniência ou conivência, ou muitas vezes nem por isso. É por, assim, porque a pessoa realmente não tem, né? Ela não tem poder para decidir nada. É uma pessoa comum que está trabalhando, está vivendo a vida dela, pagando impostos, ou que está apenas vivendo a vida dela, né, sem ter nenhum poder real de decisão. Quem toma decisão são as elites, né, entre aspas, né, culpe as elites político-econômicas daqueles países, não as suas populações. Seria o mesmo que culpar, né, o russo médio
pelo governo do Putin, do Vladimir Putin, né, pelo governo de merda dele, guerras, né, na Ucrânia. Então, ó, acreditar que o cidadão médio de um país como o Reino Unido, por exemplo, né, foi isso que eu falei, deve ser responsabilizado ou mesmo penalizado pelos crimes do colonialismo é injusto e falacioso. Além disso, os problemas sociais dos países pobres tendem a ser resultados da corrupção generalizada de suas elites e também de parcelas nada desprezíveis de suas próprias populações. Pois se as ruas da minha cidade pequena são sempre sujas, né, eu colocando aqui, né, claro, a culpa é minha por ser branco e também dos europeus que não vivem aqui. A culpa é sempre primariamente do culpado e não de bodes expiatórios. Então, eu sou culpado porque as pessoas são porcas, porque tem muita gente porca na minha cidade jogando lixo na rua, na maioria das cidades brasileiras. A culpa é minha, porque eu sou branco. A culpa é do europeu. A culpa é do colonizador português. Não, né? Desculpa. Então, esse é apenas um exemplo. Isso se assim, reflete também em outros aspectos. A culpa pela corrupção política que no Brasil são dos europeus, pode até se dizer da elite, entre aspas, branca no Brasil. Aí sim. Mas mesmo assim, isso não dá para você falar. Então, se a culpa é da elite, predominantemente branca, então a culpa é minha também, porque eu sou branco, olha só que bobagem, pensamento preguiçoso e burro. Desculpa dizer isso, tá? Sétimo ponto. A livre circulação de pessoas é um processo inevitável da globalização, ou do globalismo. Se a tendência é de nos tornarmos mais globalizados, isso só pode ser feito com moderação, respeitando a autonomia das nações e os direitos dos nativos. Então, é uma desculpinha, né? Não, é uma coisa inevitável, mas é uma coisa que pode ser evitável. Se o governo quiser, se os governos quiserem regularem, mas quiserem regular, né, os fluxos migratórios, se a população quiser. Então, assim, é possível. Essa coisa de que é inevitável, só é inevitável se tiver má vontade ou se já estiver tudo mancomunado para ser assim. É o que parece. É uma teoria de conspiração no sentido mais literal possível. Ser uma teoria, não uma hipótese, e uma conspiração política. Está em andamento, nós estamos vivenciando, testemunhando isso, ou talvez nem testemunhando literalmente. Muita gente acha que não é, que é uma coisa completamente normal, natural que está acontecendo. Então, ó, completamente espontâneo, é aquilo que quer que acreditemos. 8 e último ponto, a recepção de imigrantes econômicos e de refugiados é uma medida humanitária. Aí, no caso, foi mais ou menos a falácia moral das outras, não sei porque eu repeti isso, mas eu acho que faz sentido porque o que eu coloquei aqui, né, é complementar também, não estou repetindo. É sim, mas de curto prazo e paliativa, pois não ataca os problemas principais que estão resultando nesses fluxos migratórios. É tal como jogar balde de água para apagar um fogaréu, além de causar problemas também aos países de imigração, pois uma das razões para os problemas sociais dos países subdesenvolvidos está em seus próprios governos e com o envolvimento de parcelas nada desprezíveis de suas próprias populações. E por isso que os países mais ricos socialmente desenvolvidos deveriam ajudar na administração e organização deles, inclusive com a possibilidade de intervenção, caso seja necessário, uma espécie de pseudo-colonialismo benevolente, que seria o ideal, mas não para os ignorantes ou perversos que defendem o multiculturalismo. Aí, né, depois de várias agulhadas, outra agulhada. E sim, é uma medida de curto prazo e paliativo, medida humanitária de curto prazo e paliativa. Não está resolvendo problema nenhum e está causando um problema nos países de imigração. Ou seja, vai ficar até quando isso? Né? E um dos maiores problemas sociais dos países desenvolvidos, uma das razões, está em seus próprios governos e no envolvimento de parcelas nada previstas suas próprias populações. E por isso que os países ricos deveriam ajudar na administração. Tinha que voltar o colonialismo. Não sei se poderia dizer colonialismo, se é o termo mais correto, mas deveria voltar. Porque está vendo que não vai dar certo. Você acha que vai dar certo? Você acha que sozinho os países africanos vão conseguir ter uma gestão correta? Não. Aqui no Brasil, mesmo aqui no Brasil, você acha que vai dar certo? Não.
Então, já que está tendo essa coisa de globalismo, globalização, então que se fizesse dessa maneira. Só que, infelizmente, quando nós olhamos para os países ricos, nós vemos corrupção política também acontecendo, corrupção ideológica, quando não é política, é ideológica. Então, você vai num país como Suécia ou Dinamarca, em que os políticos ganham menos, muito menos, na verdade, em que supostamente você não tem corrupção política tanto quanto tem em países como o Brasil, você tem a corrupção ideológica. Ou seja, são países que estão, especialmente a Suécia, entraram numa espiral, num caminho totalmente de multiculturalismo, de globalismo. E aí os resultados estão aparecendo, o aumento da criminalidade, de conflitos culturais, sabe? E associado a taxas de fecundidade muito baixas das suas populações nativas. E se continuar dessa maneira, esses países vão deixar de ser o que são, o que tem sido por séculos. Imagina uma Suécia em que a maioria da população nem é sueca, sabe? O estereótipo dos olhos azuis e cabelos loiros, né? Vão desaparecer. Isso é legal? Para que isso? Geralmente, para que isso? O que causa, motivo, razão e circunstância, parafraseando o professor Girafales. Então, essas são as falácias, né? Falácias morais e algumas mentiras em defesa do multiculturalismo ou imigração em massa. Então, é isso. Nenhum país tem obrigação moral de receber imigrantes. Mesmo se receber, tem que ter um controle. Esse papo, né, de que a livre circulação, né, de pessoas no mundo é um direito humano, é um papo muito estranho. Temos que respeitar a soberania e a autonomia das nações, das cidades, dos estados. Não é assim, sabe? Mas tem muita gente que pensa exatamente assim. São cidadãos. Os cidadãos. Os cidadãos fica para a atual da primeira-dama, né? Cidadãos globais, os nômades digitais que adoram viajar, eles devem estar achando que é assim, sabe? Né? A minha casa é o mundo. Que lindo. Parece lindo, mas não é. Porque para a maioria das pessoas não é isso. Para a maioria das pessoas, o multiculturalismo não funciona. Não é legal. Um pouquinho de imigração, eu acredito que realmente possa enriquecer um país. Agora, saindo completamente do controle, não tem como. Não tem como você defender isso. Só pode defender isso se você estiver bastante doutrinado, bastante fanatizado, especialmente pela esquerda identitária. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, curtido desses 2 vídeos sobre esse tema. Então, até o próximo. Tchau.